Hoje pela manhã, eu dei uma informação no Band News na área sobre uma negociação entre Cruzeiro e William Arão. Isso é informação confirmada. Há cerca de 2 semanas, o nome do William Arão foi tratado dentro do Cruzeiro, a coisa estava até próxima de acontecer e tal, porém, esbarrou exatamente no Léo Jardim. Portuga barrou a vinda do William Arão. E eu confesso que entendo perfeitamente o posicionamento do Portuga, tá? Porque o William Arão não é o que o Cruzeiro precisa. Não é. Bom jogador, mas não é o que o Cruzeiro precisa. O perfil do grupo de atletas que o Cruzeiro vai trazer na próxima janela não tem nada com o perfil do William Arão. Tem nada com o que o William Arão poderia apresentar aqui. O Cruzeiro vai investir em jogadores físicos, muito físicos, jogadores rápidos e mais jovens, e isso não é o perfil do William Arão. Detalhe, o Léo Jardim quer contratações pontuais de muita qualidade, a margem de erro reduziu, depois desses erros cometidos aí nas contratações mais recentes. Ele quer jogador que chega e farda, e por essas e outras que ele barrou a contratação do William Arão. E reafirmem, o Portuga acertou quando travou o negócio. Não era jogador para o Cruzeiro agora, tá certo o Portuga. Arão não tem perfil para o que o Cruzeiro entende como ideal a partir do segundo semestre. E ainda sobre o Cruzeiro, atenção. Todos os jogadores, gente, para deixar a resenha de lado, todos os jogadores que perderam espaço no time titular foram convidados para reuniões particulares com o Léo Jardim, que explicou por que eles estavam saindo do time e apresentou o que e onde eles precisariam melhorar para que eles voltem ao time. Então não tem nada de resenha não, tá? Então não tem nada de onda. É gestão de futebol profissional, né? Onde patente, rótulo, pedigree não serão garantias de titularidade. Então é isso aí. William Arão quase funcionou, o Portuga barrou. E todos os jogadores que saíram do time, William, Wallace, Dudu, Gabigol, foram recebidos na sala dele. Ele explicou, você está saindo por isso, isso e isso, e se você me entregar isso, isso e isso, você volta ao time. Então, aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. Diga-me, querido. Ontem nós falamos en passant sobre a questão do William Arão, né? Sim. E ontem conversando com uma pessoa do Cruzeiro, cara, esteve muito próximo realmente, o William Arão, do Cruzeiro, E aí, o Léo Jardim foi lá, travou, né, a possibilidade. Pô, desculpa, né? O William Arão não é o que o Cruzeiro precisa. E não? Tá longe de ser, não. E tá longe de ser. Tá longe de passar perto do perfil que o Cruzeiro quer pra janela do mesmo. Então, é o perfil que o Leonardo Jardim quer. Mas eu acho que o perfil que o Leonardo Jardim quer. Longe do que o Cruzeiro. Porque o William Arão, ele joga em boa parte dos times do futebol brasileiro. Não é o que o Cruzeiro quer para a temporada. Então, não é o perfil que o Leonardo Jardim quer. E a gente imaginava nem isso. Que precisa, né? Que o período agora, a nova janela, vai ter uma ação muito influente do Leonardo Jardim. O Cruzeiro vai optar na janela. Primeiro, as contratações pontuais, que me parece uma coisa meio óbvia, né? Porque a margem de erro reduziu diante dos jogadores que foram contratados, que todo mundo esperava muito que não vieram, mas jogadores extremamente, usou essa palavra inclusive, extremamente físicos, mais jovens e que já são destaque. Aí, eu pensei num jogador aqui, que eu entendo que vai cair como uma luva pro Cruzeiro, se o Cruzeiro for ao mercado buscar. Quer saber quem é? Quero saber, mas aí é uma análise sua ou já é informação? Não. Aqui, conversando com essa pessoa ontem, eu falei, seria mais ou menos esse perfil, e essa pessoa me disse, exatamente nesse perfil aí. Marino Rinestrosa, do Atlético Nacional. É o novo Diogo Arias. Rinestrosa é o que deu o calor. John Arias. Joga John Arias. O que eu falei? Diogo. Você tá prestando atenção, eu acho isso legal. Mas, você tá com o telefone na mão, precisa você não tá prestando. Não, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É o que deu calor no Internacional no jogo. Esse cara joga muita bola, 22 anos. Torinho. O perfil seria isso aqui. Sim, o perfil basicamente é isso aí. Eu vi alguém falar desse moleque, cara, na internet. Eu esqueci. Não foi você. Foi eu que te mandei.
Não foi você, senhor. Você Aqui. não considera. Não foi você. Mas Foi- eu vi alguém falar falamos desse dele moleque. no grupo, falando Mas do jogo só internacional, um ponto que é internacional e importante. Atlético O Nacional. cara joga mas, muita mas bola. aqui, tá, beleza. O Cruzeiro quer buscar isso. Só que, só uma coisa. O William Arão não serviria nesse elenco? Não. Pra você ou só Não, pro... nem pra mim. Não, É o perfil, eu Tia, é entendo- isso. Não, nem pra eu mim, entendo- nem pra eu mim. entendo a opinião do 33 Jardim. anos. Eu só discordo. Cruzeiro já tem Ele jogador joga mais que o pro Romero setor e ali. que o Wallace. Quando o Wallace veio, você É, falou quando que ele colocaria ele o joga Romero. mais do que o Romero. Agora e que o faz Wallace. falar Diante isso, né? dessa linha aí fica fácil. Mas você tá baseando, você Eu tá tô baseando no baseando que em ele quê? faz, no que ele entrega. Nele, no De que eu vi do 2019, Arão. né? Tá. Não, Então, até o que você viu do, 2022. o que você viu do Wallace também te garantia que ele bom. chegaria Eu achava aqui. que o Tá Wallace certo o entregaria. Jardim, Pois é. pra mim. Tá certo o Jardim. Então, eu assim, também gente, acho que é o perfil que ele quer. O ponto E eu bem compreendo. importante é assim, se a gente tiver dúvida em qualquer nome que trouxer, eu posso colocar o Messi aqui, que não vai adiantar, não vamos provar, né? Porque o Messi que vale é só o que jogou no Barcelona de 2009, pelo jeito. Não, Então, assim, se a gente qualquer você nome que a gente gosta de colocar, trazer Thiago, o vale, futebol, conta uma o coisa. futebol Qualquer que que não a gente tá colocar aqui não vai acontecendo. valer. Isso aí, quem gosta de fazer esse Mas exercício esse é futebol você. que não tá acontecendo, o Arão tá jogando, ele parou de jogar? Não, você Ele colocou o parou de Cruzeiro, jogar? inclusive, como Eu não tava favorito do sabendo, brasileiro. porque ele parou de jogar? Não, ele só não tá jogando mais igual em 2019. Só isso. Cara, mas ninguém falou de 2019. Em 2022 já serviria. Tá, esse Arão não serve. 23 Então, já serve. Tá bom. Eu Serve respeito não. sua opinião, Pra mim só também discordo. não. Que Eu isso, já cara, fui. serve Já demais, fui, vocês serve são na- loucos. Cara, servir é uma coisa, Não, ser gente. fundamental é outra. Gente, não Mas tem que nem... é essa- fundamental no meio-campo do Cruzeiro hoje? Então, Thiago, o que serve o Cruzeiro já tem um monte. O Cruzeiro quer contratar e nesse nível que eu falei aqui. Aí, tem um Nós não jogador. jogamos nem na mesma posição, nós Aqui. estamos falando de posição diferente. Aí Eu dá uma acho que o Cruzeiro precisa informação. de um volante. Essa discussão começou Não, morta você precisa já. de ué. 2, 3. Apesar de ter trazido 3 na última janela. Do Sim, meio o Cruzeiro do ano precisa de mais passado. um volante. Então, O Cruzeiro precisa de mais um primeiro volante. E não é o E não você é o acha- Arão. Vamos lá, vamos Não lá. Mas é. eu acho que ele serviria. Tá bom, Eu já Thiago. entendi que... Gente, peraí, vamos Caro lá. demais Vamos pra lá. falar só que serve. Caro demais. Tia, eu Ele sairia concordo. de graça agora. Não, só tô dizendo. Não, querido, do salário Panathinaikos. altíssimo. Aí são outros 500. Mas Custaria o ponto muito caro. É um bom jogador. Bom jogador, o E Cruzeiro precisa de seria ótimo. titular, Bom já e tem um seria monte. titular em boa parte Bom dos já times tem um monte. brasileiros. Thiago. É isso que eu falei. Então, eu ele tô seria. considerando. Ele seria. Inclusive no Cruzeiro. Mas Não, no Cruzeiro seria titular. perfil Leonardo Não, Jardim, a gente não tem que pensar como a gente vinha pensando assim, ó, o Cruzeiro quer grandes nomes, quer jogador que chega, assume responsabilidade e joga. O Cruzeiro hoje quer jogador físico, jogador jovem, então é um perfil que o treinador quer. Ô Elton, só um ponto. Beleza, jogador jovem pode ser um perfil da gestão, do próprio treinador e tal. O ponto é, físico ele é. Ele sempre foi. Não, Que isso? não é. Para o que o ficando Cruzeiro louco, nós quer, estamos ficando louco. não é. 33 Nós estamos anos, Thiago. ficando louco. 33 Nós estamos anos. ficando loucos. O William Arão nunca foi um Nós jogador estamos muito ficando físico. loucos, Não, sabe? nunca foi. O Arão sempre nunca foi um jogador No muito encaixado longe pra Flamengo. lembrar, O Arão sempre foi um No jogador muito encaixado Flamengo, ele respondia bem, assim como todos os outros. A gente não Agora, precisa ir longe, não, porque o Bernard tava lá também. A gente achava que o Bernard ia chegar pois arrebentando. é, Mas pois o Scarpa tava lá, não jogava nada e aqui é o Mas craque o do Scarpa é Atlético. muito mais novo, Scarpa. cara, Muito mais novo quanto? O Scarpa tem 31 anos. Ah, Aqui. não, mas quando o Scarpa tava jogando lá, Ele chegou com 30, ele saiu de lá com pois 30. 2 anos depois de 30 Cara, diferença. peraí. O meu. Não é Cruzeiro, questão da idade, primeiro, a o questão é Cruzeiro bola. quer rejuvenescer Bola, o elenco. O Bernardo não tem bola. Segundo, o Scarpa Cruzeiro tem. aliás, não é um não, tá? As contratações do Cruzeiro do meio do ano serão extremamente físicas, jogadores velozes, mais físicos, rejuvenescer o elenco, porque é o estilo... Quer um exemplo de uma... Não é informação, tá? Não tratem como informação. É um chute que eu tô dando. Sabe um jogador que eu imagino que o Cruzeiro possa tentar trazer? É meio loucura. Custa caro. Mas eu não mediria esforço se eu tivesse Lourenço no sobrenome. Luiz Henrique, ex-Botafogo. O do Luiz Henrique. Zenit. É? Tá. É aquilo, esse perfil. Rinestrosa, Luiz Henrique, é isso. Mas jovem, força, velocidade, é isso que o homem quer. Tá. E se a gente olhar pro perfil de volante? Quem seria um cara que você olha e fala assim, não, esse cara aqui resolve o problema? Ô, HG, Sério, a pergunta é séria. Você tem que olhar pra um volante. Quem é o cara que resolveria o problema pra Mas ser aí, volante no mas Cruzeiro? Você acha que é o William, não? não, Eu acho que ele pode resolver. Para, no Thiago. Brasil. Para, não Thiago. resolve. Ô, Thiago, eu vou até Isso, chamar a cara. promoção aqui. Peraí, Não, só um o que instantinho. vocês tratam o Ilharão, Toca a vinheta pelo pra amor- continuar, aqui Thiago. o Thiago estava perguntando a respeito de volantes, né, que teriam esse perfil, mas aí eu volto um pouco à questão da idade. Eu penso que tem que entregar fisicamente. Aí eu tô com o Thiago. Eu acho que o pensamento ser jovem, porque a gente tem, por exemplo, o Gregory é físico, é um bom volante e tem 31 anos. Quem aqui que não queria o Gregory no seu time? Hoje, eu tenho certeza que todo mundo aprovaria ter o Gregory.
O Ilharão tem 33. O Vidia Sante, foi o Atlético que foi tentar, né? Falou dele. Tem 28 anos. Esse era um nome que agradaria a gestão do Leonardo Jardim? Vila Sante? Eu creio. Não. Não agradaria 28 anos, Não. que tem físico, que tem capacidade, Querem que tem um boa pouco chegada, mais que jovem. tem boa saída de bola. tem que ser o então, Kimmich. E então bem tem mais físico. Então tem que ser Você tá ironizando, tem que ser Somente. sub-23. Você tá ironizando, irmão. Tem que ser sub-23. Brasil não tem Aqui é como, uma cara. pergunta. Tem que ser sub-23? Cara, rejuvenescer bem Então, o beleza. setor. Então tem que ser um volante sub-23. Camavinga, Não tô falando de Tchouaméni. super... Aí, ó, a ironia é São os isso bons aqui que nomes. mata Não, o sujeito. Tá de sacanagem, pô. Não, é porque... Isso mata o sujeito. assim, Você subestima um Arão, cara. Eu Ô, tenho gente, pelo que amor de entender- Deus, o Arana brasileiro não tem subestima- perfil pro Cruzeiro, não. Arão, Então O certo, futebol Jardim, ué. brasileiro subestima o Arão. O futebol Você brasileiro tá tratando subestima o Arão como se ele fosse... Ele é um baita volante. Ah, Ele é um para. baita É volante. bom Não, volante. ele é É um baita bom volante. jogador, Thiago. Vai longe disso que você Você tá falando. subestima o Arão, só Não, isso. não é subestima, não. Só você subestima o o Léo Arão, Jardim. todo mundo subestima o Arão. Então, o Léo Tio, Jardim tá subestimando o Arão. Eu falei que grande parte dos times do futebol brasileiro que grandão, gostariam de ter lourão, ele. Pô. tava em qualquer time do Brasil. Aí eu vou discordar. Gostaria de ouvi-lo. Se é que é Eu possível, acho. né? Imagino que você Que seja bobagem, sufocado. né? Muito. Nossa, é muita bobagem pra um comentário só. É, mas eu acho que subestimam o Arão. É. É só isso. Subestimam muito o Ilharão. O Ilharão é um baita volante. É um bom volante. O Foi bem no contra-argumento Flamengo. é quando parte Bem negócio fora. Bem no Flamengo, um gringo, monte de jogador etc. Aí Tem fora. é o E contra-argumento. foi bem no Panathinaikos. Tá bem lá. Tá bem foi bem no Fenerbahçe antes disso. Ah, essa história é muito boa, viu? A história é muito boa. A história do Arão no Cruzeiro. Conta é aí a muito história, então. boa. Eu não. Não me autorizaram. É porque é o senão eu seguinte. contaria. É porque é o seguinte. Falaram pro Jardim, lá no Cruzeiro, que ele tava jogando no Fenerbahçe. Fenerbahçe. Só que tem 2 anos que ele saiu do Fenerbahçe. Não, tá no Fenerbahçe voando. Aí o Léo Jardim chegou e falou assim: ele não tá no Fenerbahçe, tá no Panathinaikos. Tem Não, 2 anos que ele saiu Tem do Fenerbahçe. 2 anos que ele saiu do Fenerbahçe. E venderam pela ideia de que ele tava voando no Fenerbahçe. Aí ele disse: muito obrigado, não é o perfil que nos interessa, muitíssimo grato. E dispensou. E quer saber? Na minha opinião, tá certíssimo. 33 anos, com o salário que recebe, com a bola que tá no Panathinaikos, você vai dizer que não, chega e resolve o problema do setor. Não é assim. Aqui, mas quando surgiu a possibilidade dele vir pro Atlético, te agradou? Mas olha o que o Cruzeiro tem e olha o que o Atlético tem. Olha o que um tem e o que o outro tem. Não, Olha não o entendi. setor de Eu meio juro que eu campo não do entendi. Atlético. Eu te explico agora. eu tô Então, o pensando Cruzeiro no tem no nome. imaginário, né? Olha, no Peraí, imaginário. eu tô no pensando imaginário. no nome. Porque no real, No Everton, Atlético, a discussão no é nome. Atlético. A discussão é nome Então vou te e o que ele explicar. entrega. O Atlético tem volante? Não, tá Não machucado. tem. Não tem. É, um primeiro volante Não forte. tem. Não tem. Então, mas por que no Atlético? Porque o Atlético nem tem jogador pro setor. E aí você pegar esse jogador e encaixar por ali, tudo bem. Se o Cruzeiro hoje fosse... Quando o Atlético contratou o Caio Paulista, ele pode ser um jogador importante pro Cruzeiro e hoje ele não serviria. Então não é porque encaixa num time para o perfil que o Cruzeiro quer, que é rejuvenescer, jogador mais físico. O Arão não serve, está certíssimo o Jardim e o Cruzeiro. Ah, mas pro Atlético ele serviria? O Atlético nem volante tem, gente. Hoje não o Caio tem. serviria pro Cruzeiro. Pra ser reserva. Quem? Nem O Caio. reserva. Serviria. Nem Caio. reserva. O Montoya foi Paulista. embora pro Grêmio. E o Cauã ainda não foi utilizado pelo Jardim. Serviria. Não. Eu tô te falando que serviria. O Vidalba voltou a ser titular como zagueiro. O Cruzeiro tem um lateral esquerdo titular. E o meio campo do Cruzeiro, não, você pode balançar a cabeça, mas eu tô te falando fatos. Não tem. No último jogo do Cruzeiro não tinha reserva pro Kaique. Eu tô falando de utilização no elenco, HG. É que as coisas. Os do Cruzeiro movimentos. agora tá enlouquecido. Não, eu só tô Só falando. de ouvir essa possibilidade. Cara, veja bem, nós estamos trabalhando com Você tá falando do gente- Caio Paulista. Isso. Eu também acho que serviria. Claro, tinha um reserva, foi embora. Eu acho que o Você Jardim. brigou comigo 2 semanas aqui, falou: o Cruzeiro tem o Vidalba de lateral esquerdo. E esse aqui endossando o que você Só falou. que o Vocês estão de futebol, brincadeira. assim como a vida, é cíclico. Ah, e as coisas podem mudar. Aqui. E as coisas podem mudar. Você é o seguinte: eu te prendo.
frequentemente no labirinto dos, Cara, dos não meus me prende. Eu tô argumentos. acabando de Você fala, falar Vidalba, que as 70. coisas Ele acabou de mudaram. dizer que o Vidalba voltou Meu a ser Deus, o utilizado Vidalba- como zagueiro. Vocês Deixa eu te brigaram falar. comigo que a Mas o saída do Vidalba- Marlon não o Vidalba- mudaria nada o porque o Vidalba Cruzeiro tinha o começou a Vidalba, ser que era utilizado lateral como esquerdo. zagueiro. Eu falei, o Vidalba foi contratado para ser Gagé, zagueiro. desisti, Vocês cara. brigaram, Eu Ô, desisti Everton, eu vou espernearam. te chamar Eu pelo desisti nome. de Ô, você. Everton Tá Guimarães. gravado. de Everton você. Guimarães. Você acabou de falar que o Caio serve pro Cruzeiro, nem Everton, pro Atlético ele tá eu tô servindo, falando meu numa jovem. rotação Mas tá de assim. elenco hoje. Everton Guimarães. De lá pra cá, o Vidalba substituiu o Jonathan Jesus contra o São Paulo como zagueiro. O Jardim achou que ele foi bem. Ele ganhou a vaga como titular contra o Bahia e foi titular novamente contra o Red Bull Bragantino. É só disso que eu tô falando. Eu não acho que o Cruzeiro deveria ter um reserva, mas hoje, no contexto que é o Kaique, o único, com o Cauã Prats, que tem um uma aqui. baita potencial, e o Jardim, pra mim, tem que colocar pra rodar logo o lateral esquerdo. É só isso. E para de falar a respeito do meio-campo do Cruzeiro, que só tem espectros. Não tem jogadores lá. Hoje o Cruzeiro tem 3 jogadores que funcionam no meio-campo, sendo que um deles, boa parte da torcida, e eu me incluo, achavam que, pô, esse cara não vai conseguir esse ano nem muita utilização na rotação de elenco, que é o Lucas Silva. Hoje os jogadores que funcionam no meio-campo do Cruzeiro são Lucas Romero, Lucas Silva e Christian. Eduardo, como diria o coreano, nada acontece feijoada. Wallace, mesma coisa. Nada acontece feijoada. O Peralta, que alguém tem que me explicar ainda como é que alguém investe 3 milhões de dólares no Peralta, Nossa, absurdo. empresta ele pro Atlético Paranaense e ele não consegue jogar segunda divisão, não tem nada. Aí você tem, sabe quem pra ajudar esses 3 hoje? O Japa. O Japa que tá voltando de lesão para ficar à disposição, e o jovem da base, o Murilo Hickman. Então, essa é a realidade do meio-campo. Para de falar que o você- Cruzeiro tem opções presta no atenção. meio-campo. Não tem, cara. Se você- não tem. se você e o Matheus hoje- Henrique tá machucado. Pronto. Como é que chama aquele site que as pessoas colocam os currículos lá? LinkedIn. É LinkedIn. LinkedIn. Se você for ao LinkedIn hoje, Eu ia falar Cato Online. existe a Cartão Online, né? Deve Existe. existir, sei Se lá. você for ao LinkedIn e colocar lá Thiago Valu, o Circo de Solé vai te buscar contorcionista. Ah, tá bom. Você é o maior contorcionista que eu já ouvi na imprensa brasileira. Mas ele foi acabei muito de bem na falar- Foi bem formação coisa dele. nenhuma, acabei de advogado. falar- bem. Foi bem coisa nenhuma, Super bem. advogado. Super bem. Acabei de O quê? falar O homem fatos acabou assim. de falar que o Irretocável. Caio serve para o Cruzeiro. Irretocável, Vocês estão de Valu. brincadeira. Valu O irretocável. Valu- de brincadeira. O Valu deu toda a explicação dele, citou Incrível. os jogadores que estão Incrível. no, É, no dois meio campo. advogados. de cada um. E ainda acha não que o Arão- entendeu. e acha que o Arão Ah, não, tá, não desculpa. serve Achei pro que Cruzeiro. você ia defender. Serve. Ele citou Não, todo o mundo. Elton é o Rick, seguinte, não que é o sei seguinte, quem, não sei entre quem. entre Não, o não, centro, Arão não presta serve. atenção, querido, entre o centro e o Pombal, tem o times Niterói. brasileiros estão brigando pelo Vai Arão tá no nas últimas meio, janelas. irmão. O Pombal tá na ponta aqui, ó. E ele querendo dar rasteira em quem é do Pombal. Não vai, Elton. Ah, porque quando o Arão pro Atlético chega, fada e joga. Para o perfil que o Cruzeiro Igual quer o na Vitor virada Hugo, do né? ano, tá longe de ser. Tá longe de ser. Não, mas Mas você sabe que é verdade, né? Eu irmão? acho que o É, próprio o Arão no Atlético, nem volante o Atlético Na tem, mas os situação- caras lá falam que é um dos melhores. De nova. Caio Jorge e Gabigol juntos no ataque? Técnico do Cruzeiro explica cenário ideal para a dupla. O técnico Leonardo Jardim tem mostrado jogo após jogo que não abre mão de estudar o adversário antes de tomar decisões importantes na escalação do Cruzeiro. E uma das maiores dúvidas da torcida nos últimos jogos tem sido: Caio Jorge e Gabigol podem jogar juntos? Nos últimos 3 confrontos, Jardim optou por dar uma chance a Caio Jorge como titular no comando de ataque celeste. A mudança veio no empate por 1-1 com o São Paulo no Morumbis, quando Gabigol sequer entrou em campo. Caio, por outro lado, foi peça fundamental ao marcar o gol que garantiu um ponto fora de casa e se destacar pela entrega tática. Na rodada seguinte, contra o Bahia, Caio Jorge novamente começou jogando e brilhou no Mineirão com 2 gols na vitória por 3-0. Gabigol entrou apenas na reta final da partida. Em entrevista recente, Jardim falou sobre a possibilidade de usar os dois juntos. São jogadores com características diferentes. O Caio nos dá mais mobilidade e intensidade na marcação alta. Já o Gabriel tem uma leitura de espaço e presença de área que pode ser decisiva. Trabalhamos para encontrar momentos em que os dois possam atuar juntos, desde que isso não prejudique o equilíbrio defensivo da equipe. O treinador ainda destacou que a ideia não está descartada, mas depende do adversário, da necessidade da partida e da condição física dos atletas. Por hora, a concorrência segue acirrada e saudável, com ambos buscando seu espaço entre os 11. E aí, Nação Azul,